Agora sim, sejam muito bem-vindos. Galera, recadinho aqui para vocês, já de início. Quem puder, tá abrindo a câmera para se conectar aqui com a gente. É sempre bom para que a gente possa estar conhecendo vocês, estar interagindo melhor. Opa, tive um problema aqui na minha luz, já resolvi. Tá interagindo melhor aqui com vocês. Quem puder, se não puder agora, vai se preparando para abrir a câmera para falar aqui com a gente. A nossa ideia aqui é ter um encontro super legal, bastante produtivo para vocês, interativo com vocês. Aqui é um espaço onde a gente pode realmente se encontrar, estar junto, treinar. Eu sei o quanto às vezes a gente fica inseguro, às vezes de início, às vezes estando intermediário em relação às técnicas ou dúvidas. Eu sei aqui com o pessoal da liga, porque a gente conversa, a gente troca muito, mas às vezes não bate aquela insegurança em relação a algum caso, algum paciente que você olha assim e fala assim, e agora? Eu gostaria de conversar com alguém. Sabe aquela junta médica que às vezes os médicos fazem? Eles têm um caso ali, o que eles fazem? Junta vários médicos, vamos discutir esse caso para saber o que faz. O terapeuta muitas vezes precisa disso, precisa de um lugar para ter essa junta, para ter esse contato. E para além disso, nós aqui, a Liga, a gente começou. Aí, Oi, saudade da Helena. Beijo, minha querida, saudade de você. também A estava com gente, saudade desse grupo aí, muito bom. ai, que bom te receber aqui, muito, muito bom. E a gente aqui, a Liga, recebe às vezes não, né? É bem recorrente, né, Lala? A questão da insegurança na hora de aplicar a técnica. E terapeuta, ele tem um perfil de estudar muito. A gente Dani, seja muito bem-vinda, vamos ver seu rostinho. A gente é um perfil de profissional que estuda muito, né? A gente lê muito, a gente faz muito curso, a gente se certifica bastante. Mas às vezes a insegurança bate. Apesar de toda a leitura, apesar de todo o conhecimento, vou aplicar, a insegurança bate. Eu me lembro que quando eu comecei, para eu atender, o primeiro paciente que eu atendi de hipnoterapia, né, de terapia, eu tinha a técnica escrita ali. Ó. Medo. E agora? Eu li a técnica. Falei, agora eu não posso errar uma palavra da técnica, senão, e aí, como é que vai ser? E não posso pular uma parte, aquela preocupação. E eu me lembro que eu busquei terapeutas para que eu pudesse treinar. E ali, terapeutas que também estavam se formando comigo, e a gente começou a fazer essa troca, e isso foi muito importante para mim. Numa dessas trocas, eu atendi uma futura terapeuta, assim como eu, e ela teve uma abreação ali no meio e eu não estava com a técnica escrita, aí eu não tinha, porque eu me preparei, eu conversei com ela, me preparei para atender, peguei a técnica escrita com ela na mão, tô lendo a técnica, ela teve uma abreação. E isso eu não tinha escrito. Embora eu já tinha estudado, eu já tinha teoria, só que não estava escrito. Falei, agora vai sem tá escrito mesmo, vai o que eu lembro. E deu certo, eu consegui. Ela teve um resultado muito, muito legal. E daí eu fui criando segurança, fui treinando, e foi muito importante para mim estar no meio de terapeutas, e me mantive no meio de terapeutas. A gente tem a liga, a gente faz essa troca. Não são poucas as vezes que a gente se socorre. Ah, estou com um paciente assim. Ah, eu já fiz tal coisa, faz assim. A gente tem esse ambiente, e isso para nós é muito bom, é muito produtivo. É isso, Lala. Conta para mim um pouquinho. Boa noite, meus amores. Eu gostaria de ver o rostinho da Kelly, seu Moura, Flávio, que eu já estou com saudade, Ana. Se vocês puderem abrir a câmera, abre, porque eu quero ver o rostinho de vocês, meus amores. Boa noite, Ilene, boa noite, Dani, boa noite, Kelly, boa noite, Flávio, boa noite, seu Moura, e boa noite, Ana. E boa noite, colegas. Então, Isa, é verdade. E isso aconteceu comigo, Isa, na questão, quando foi para atender no online, tá?
Ai, seu Moura, saudade! Ô, pessoal, como é bom ver vocês aqui. Aconteceu quando foi para atender no online, né? Quando veio em 2020, a recém eu estava começando a trabalhar e veio o online. Nós não conseguíamos trabalhar no presencial. E agora? Até os próprios líderes não sabiam como é que se trabalhava, como é que se atendia no online. Imagina eu, insegura, iniciando, como que seria para fazer essa transição agora e começar a atender o pessoal no online. E eu estava também trabalhando com os medos, certas inseguranças, a questão também da técnica, porque uma técnica presencial parecia ser uma coisa, no online, pelo menos o que eu tinha aprendido é que era mais desafiador. Pelo contrário, o que a gente precisa ter? Confiança, estabelecer um rapport, né? Um bom rapport com o nosso cliente, uma boa conexão, porque o rapport é conexão, é o primeiro diálogo com o nosso cliente. Conversa primeiro com o teu cliente, conheça um pouquinho dele, espelha ele, deixa ele te espelhar, vai entender se ele, como que tu está em conexão com o teu cliente. Se tu começar a conversar com ele, por exemplo, nós vamos conversar daqui a pouco, a gente está fazendo isso aqui, e tu vai ver, o teu cliente vai fazer isso aqui também. Ou tu vai fazer algum gesto, ele vai fazer. Então, começa a espelhar, entender, opa, nós estamos em conexão. Então, primeiro estabelecer, não ser afoito já logo para o que nós já o que está acontecendo, não. Estabeleça esse rapport primeiro. Outra insegurança é como aplicar as técnicas no online e se essa cliente, que nem a Isa, não sei se a Isa foi no online ou se foi na presencial, e se essa Online, cliente ela tem uma lá. e se essa cliente tem uma abreação, o que a gente deve fazer? Todos que fizeram curso sabem, já ouviram falar sobre o lugar seguro. Então, nunca esquecer de estabelecer isso, ancorar isso no seu cliente, colocar ele num lugar seguro. Então, tu vai fazer, fez o rapport, vai fazer, não sei como que tu usa, se é uma indução rápida ou se é uma indução de Dave Elma, vai descer a escadinha e tal, estabeleça, coloca ele lá no lugarzinho seguro. Depois que você relaxar ele vai buscar um lugar seguro, sentir a sensação de estar no lugar seguro. Eu preciso trabalhar todos os sentidos dele, tato, olfato, sentimento, visão, fazer ele sentir tudo aquilo naquele lugar seguro. Ok, em algum momento ele vai sair dali porque tu vai aplicar a técnica nele. Caso aconteça alguma coisa, que aconteceu comigo, do cliente entrar em abreação, aconteceu dele cair no chão, e daí? Então, tudo isso eu vou explicar para ele antes ali naquele momento seguro, eu posso explicar para ele, ó, em algum momento, se o telefone cair, se cair a luz, se nananana, você volta para o seu lugar seguro, sentindo essa sensação agradável, essa sensação boa, tal, porque daí tu vai tirar ele daquela situação. Porque tem muitos que acham que daí caiu e não vai conseguir levantar, e eles conseguem. Mas a gente não sabe o que estava passando por ele ali, digamos, faltou a luz ou faltou a internet, e qual o processo que ele estava ali? Então, se ele está em algum processo ruim, ele não pode voltar com aquele processo ruim. Então, se ele vem para o lugar seguro, isso vai trazer ele com aquela sensação que ele tinha. Então, vai trazer ele bem. Então, estabelecer isso é muito importante. E eu percebo que o iniciante ele desconsidera um pouco o lugar seguro. E o lugar seguro é algo muito importante para que a gente prossiga tanto no presencial e, em especial, no online. O online é fundamental. Então, para a gente sentir segurança no nosso atendimento, levar esse cliente para o lugar seguro é muito importante. Eu acho que da minha parte, Isa, era isso. Eu vou passar agora para o nosso cabelinho grisalho. Paulinho, querido! Ok. Olá, boa noite a todos. É bom poder estar com vocês aí no Brasil. Acho que está todo mundo aí no Brasil. Eu falo de Portugal aqui, a hora está um pouco avançada, mas é sempre um prazer poder estar com vocês. Essa parte da técnica é muito interessante, porque por mais que
que a gente diga que é algo simples, a insegurança ela vem. Eu, quando comecei também, eu não sabia, eu lia literalmente a técnica para poder aplicar, acreditava que eu tinha que seguir um roteirinho, um script todinho, para que funcionasse. E funciona. Se eu pegar algum script de uma técnica e ler, vai funcionar. Só que se eu também não ler e não pegar o script, trocar as palavras, também vai funcionar. Essa é a parte boa do descomplicar, que você não precisa ser certinho, porque a essência e a importância não está no script, está naquilo que você vai criar antes, durante e o depois. Como a palavra bem lembrou, rapport. Se eu não tiver uma conexão com a pessoa, eu posso ler a técnica ou falar a técnica da maneira mais perfeita que existe, que nada vai acontecer, porque antes que o rapport aconteça, nada acontece. Então eu preciso estar em sintonia. E ao contrário, é verdade. Se eu criar um rapport com a pessoa e não dizer nada para ela, simplesmente ficar só olhando para ela, observando e só com olhares com ela, mesmo online, eu vou ter um resultado bom. Olha que coisa incrível. Então, o script tem importância? Não, não. Ele tem a sua participação, sim, mas ele não é a peça fundamental. E nós vamos poder falar bastante disso aqui hoje. Eu quero trazer isso para vocês, mostrar que você pode desenvolver algo que pode ajudar, trazer benefício, desenrolar dentro da sua profissão e não ter o travamento de achar que tem. Tanto para começar, eu preciso estar muito bom em certa técnica, em script, ou ficar com receio de que eu não vou conseguir fazer de uma forma segura, ou que não vai trazer o resultado que eu espero. Então, só silenciar que o celular ele decidiu tocar bem na hora. Farei essa hora da noite, ninguém vai ligar, né? Pronto. Isso acabou no ao vivo. Só pode ser brasileiro. Então, mas olha, quando a gente fala em técnica, eu queria saber daqui, eu sei que nós somos entre profissionais aqui que já aplicaram bastante, mas quem gostaria de sentir mais segurança na hora de aplicar uma técnica, além do que já tem? Balança a mão. Quem gostaria? Se não, ok. A Dani balançou. Dani, o pessoal aí balançou a mão. Que bom. Gente, eu queria fazer com vocês a prática aqui. Nós não vamos entrar um pouco na prática porque facilita. Então, não sei se o Flávio consegue abrir um pouco. Alguém falou que estava terminando colocando um comentário que estava terminando de dar janta para o filho. Eu não sei se foi a Kelly, quem foi, mas eu gostaria de quem pudesse abrir a câmera, abrir para a gente começar uma técnica, começar a aplicar. Nós temos duas formas que podemos fazer isso. Ou fazer algo, e eu quero aplicar duas técnicas. Uma eu quero aplicar de forma coletiva, para todos, para mostrar que funciona. Só que eu quero fazer uma mais simples antes, de duas pessoas. Ou eu com uma pessoa, e quero fazer com qualquer um que esteja aqui no meio dos convidados. E depois eu queria que um de vocês trocasse com outro, um convidado trocasse com outro convidado. É uma dinâmica muito, muito rápida. A primeira técnica, eu já vou explicar, mas eu não vou falar a técnica, o nome da técnica. Eu primeiro quero escolher as vítimas. Quem vai se candidatar a, a praticar uma técnica comigo, no sentido de ressignificar algum sentimento, alguma dor, dor emocional, dor física, seja lá o que for. Balança a mão. Quem gostaria de se voluntariar? Flávio? Vamos lá, Flávio, liga o microfone para gente.
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Flávio. Tudo bem? Bom ter você aqui com a gente. O, Flávio, é a primeira vez que você participa com a Liga? Pessoal, me ajuda a lembrar aqui. É a primeira vez? Sim, nesse formato com vocês juntos, sim. Você conhece algum de nós aqui? Eu conheço praticamente todos. Talvez vocês não me conheçam, mas eu conheço praticamente todos. Ah, Quem eu, legal. com quem eu mais converso é com ela lá. Faz até um tempinho que eu não converso com ela, mas com ela eu tenho mais afinidade. Olha, que você está em Tem que ótimas voltar a mãos. conversar, Flávio. Você está em ótimas mãos. Me desculpe se caso eu já tenha conversado e não lembrei, é que a distância faz com que a memória vá se apagando. É a distância, viu, Assis? Não é a idade. Entenda? É a distância. Não tem nada a ver com a idade. Mas muito bom, Flávio. Flávio, tem alguma coisa que te incomoda em alguma área da sua vida? Tem, meu relacionamento com meu pai me incomoda ainda. Ah, ok. Eu ia falar, olha, você não precisava nem falar o que que é, mas você já abriu o que é o relacionamento com seu pai. Nós vamos estar conversando aqui de uma forma bem simples e aplicando uma técnica bem simples, que é a técnica da ressignificação de sentimentos. E em determinado momento nós vamos falar sobre algumas coisas. Se você se sentir à vontade, você pode falar, ou se não, você pode simplesmente falar, olha, eu estou pensando a respeito do assunto, mas não precisa divulgar, porque como nós estamos em um ambiente público aqui, de repente você se sinta incomodado ou não, mas você fica muito à vontade, tá bem? Ok. Ó, você disse que tem sentimentos em relação ao seu pai. Seu pai é vivo ainda? É, meu pai é vivo. Que bom, que bom. Isso é uma boa notícia. E você se relaciona com ele, em que grau tá essa dificuldade de relacionamento? É, eu tento me aproximar do meu pai o máximo que eu posso. Eu ajudo ele muitas vezes financeiramente, embora ele não precise tanto, porque meu pai é um aposentado da Polícia Militar, ele tem uma boa aposentadoria. Mas a única forma que eu consigo me aproximar do meu pai é ajudando ele financeiramente. Intelectualmente, em conversas, a gente se fala muito pouco. Por mais que a gente fique um tempo junto, a gente tem poucos assuntos em comum, a gente conversa muito pouco. E eu sinto que com os meus irmãos é diferente. Com os meus irmãos ele conversa muito mais, dá muito mais risada, tem tudo isso. Isso é o que me incomoda no meu relacionamento com meu pai. Ok. E na sua opinião, isso acontece por quê? Eu não sei. Ok. Tá. A parte mais importante é qual o sentimento que você tem em relação a isso? Se for de emoção, eu sinto tristeza sobre isso e um certo abandono paterno. Tristeza e abandono. Ok. Ô, Flávio, e toda vez que você pensa no seu pai, vem esses sentimentos? Vem. A maioria das vezes que eu penso nele, vem. Lê, fecha a porta, por favor. Ok, ok. Ô, Flávio, isso te incomoda em que nível? De 0 a 10? 0 é nada, 10 é muito. Em que nível está Oito. isso hoje? 8. 8. Ok, ok. Ô, Flávio, é, você tem lembranças de sentimentos bons aí contigo, não com seu pai, mas contigo. Você lembra de momentos bons da sua vida? Sim, muitos. A maior parte. Ó, que bom. Então tem bastante aí, Tem. sentimentos bons. Eu quero fazer um convite para você, Flávio. Convidar você a, a fazer uma reflexão, tá? E só que essa reflexão nós vamos fazer de uma forma diferente. Eu vou te convidar para fechar os olhos daqui a pouco, respirar e para que você consiga se concentrar nessa nossa conversa. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Eu quero que você puxe o ar, solte o ar, Flávio.
Isso. Mais uma vez, puxa o ar, solta o ar e fecha os olhos. Isso, muito bom, Flávio. Mais uma vez, puxa o ar, solta. Isso, muito bom. Vai relaxando. Flávio, eu quero que você pense exatamente no seu pai agora. Nesse sentimento que você disse que tem de tristeza, muitas vezes de abandono. Quero que você pense no seu pai agora e nesses sentimentos. E me fala, incomoda para você pensar agora nisso? Não, não incomoda, é simples para eu pensar, só que é, a sensação que eu tenho não é boa, eu não A sei sensação que descrever. você tem não é boa. Ok. E eu quero te convidar, Flávio, a ficar pensando no seu pai e nessa sensação agora. Eu quero que você dê uma fortalecida nessa associação que você tem desses pensamentos com esse sentimento. Dá essa reforçada aí. Ok. Flávio, você tem vários momentos que você falou de alegria na sua vida. Tem alguma que você que vem agora na sua mente e pode ser compartilhado? Pode. Qual que é esse momento? Eu na praia com a minha filha é um momento que eu busco quando eu não estou bem, eu busco esse momento. E qual o sentimento que você tem quando você tá nesse momento? Você busca esse sentimento? A liberdade, Liberdade? Que liberdade, mais? alegria e satisfação. Alegria e satisfação. Muito bom. E a sua filha, fica feliz? Não sei, acredito que sim, pelo rosto sim. Sim, pela aparência. E a aparência é a expressão dela é, de estar nesse momento, ou que estava nesse momento. Flávio, queria convidar você a reforçar esse sentimento com a sua filha. Reforça bem esse sentimento interno aí com você, com sua filha, só que eu quero que você pegue esse sentimento e envolva o seu pai nele. O sentimento de lembrar desse momento com o seu pai. Quero te convidar a toda vez que você pensar no seu pai, você associar esse momento com a sua filha. Esse momento na praia, um sentimento de amor, de liberdade, de compreensão, de cumplicidade. Eu quero que você reforce isso cada vez mais e mais. Eu quero te convidar a abraçar realmente essa associação, porque você já foi uma criança. Você já teve momentos bons com seu pai, não teve, Flávio? Sim, E esses momentos, você lembra de algum deles? lembro, E você lembra de quando você era criança? lembro. E qual que era o sentimento? Eu não sei explicar, mas não é um sentimento leve. É como se eu tivesse que provar para o meu pai desde criança alguma coisa, que eu fosse o melhor que eu pudesse em qualquer coisa. Ok, Flávio. E hoje, com a maturidade que você tem hoje, e você se encontrando com aquele garotinho, você ainda teria esse sentimento de querer provar alguma coisa para o seu pai? Há essa necessidade? Conscientemente, não. Se eu consigo falar para você que não, mas se eu parar para pensar, sim. Ok, ok. Então eu quero te convidar, Flávio, a associar o seu pai nesse momento com o sentimento do seu com a sua filha na praia. Associa a sua filha, uma criança, com um relacionamento com o seu pai, que o pai dela, que é você, e você com o seu pai. Quero te convidar a ter essa proximidade de uma criança com o seu pai, sem ter que provar nada, sem ter culpa, sem ter nada, mas somente o sentimento de um pai com o filho. Quero te convidar a você ter esse mesmo sentimento toda vez que você lembrar do seu pai, seja na infância ou seja agora, que seja associada ao seu convívio com a sua filha. Puxa o ar,
solta o ar e pega esse sentimento e fortalece ele cada vez mais. Lembra nesse momento seu com a sua filha. Toda vez que você lembrar do seu pai, você vai lembrar que você foi uma criança e tinha sentimentos bons e continua tendo sentimentos bons. E que você, como criança, não tem que provar nada para ninguém. Assim como sua filha não tem que te provar nada. Ela apenas tem que estar com você. Puxa o ar, solta o ar. Isso, Flávio. Pensa no seu pai. Toda vez que você pensar no seu pai, você vai pensar nesse momento com a sua filha, nesse momento de alegria, nesse momento de liberdade, nesse momento de segurança. Flávio. Cadê o Flávio? Ah, tá ali, achei, mudou a tela aqui. Muito bom, Flávio. Puxa o ar, solta o ar. Flávio, pensa no seu pai agora. Tá pensando nele? Sim. Qual está o seu sentimento, Flávio? De dó. Do quê? Dó. Dó. Por que você tem o sentimento de dó, Flávio? Não sei, mas eu pensei nele agora e veio esse sentimento. É, Flávio, a compreensão que você tem do seu pai, no sentido de que tem que provar alguma coisa e agora você tá com dó. Esse sentimento, você gostaria de estar trocando ele por um sentimento que te traga mais paz no coração? Sim. Tá? Então, permita, Flávio, repetir a seguinte coisa para o seu pai. A seguinte frase. Imagina seu pai, ele está na sua frente, Flávio. Conte para ele, de uma forma bem resumida, aquilo que você está sentindo em respeito à dó. No sentido de falar, olha, pai, eu penso em você e tenho dó. Fale para ele. Ele está na sua frente, mas eu quero que você verbalize isso. Pai, sempre que eu lembro de você, hoje em dia, eu tenho dó. Por saber que você podia viver muito melhor do que viveu, próximo de todos os seus filhos e abandonou esse pedaço da tua vida em troca de ficar sozinho. Fala para ele, isso me dói muito, pai. Isso me dói muito. Me dói ver essa falta de aproveitamento. Me dói ver essa falta de aproveitamento, essa falta de apego emocional com a tua família. Eu não sei o que passa pela sua vida. Eu não sei o que passa pela tua vida. Eu não sei o que acontece com os seus sentimentos. Eu não sei o que acontece com seus sentimentos. Eu não sei por que esse bloqueio. Eu não sei por que esse bloqueio. Eu não sei como foi a sua infância. Eu não sei como foi a sua infância. O que passou pela sua cabeça? Que passou pela sua cabeça. Qual a verdade que você construiu? Qual a verdade que você construiu? Mas o que eu sei, Mas o que eu sei, que eu quero te perdoar. que eu quero te perdoar. Pai, eu te perdoo. Pai, eu te perdoo. Eu não sei o que faltou na sua vida. Eu não sei o que faltou na sua vida. Eu não sei o que falta na sua vida. Eu não sei o que falta na sua vida. Talvez falte amor, Talvez falte o amor, talvez falte carinho, talvez falte o carinho, talvez falte compreensão. talvez falte compreensão. Eu não sei o que falta. Eu não sei o que falta. O que eu sei é que eu te perdoo. O que eu sei é que eu te perdoo. Eu te amo. Eu te amo. Eu quero você bem. Eu quero você bem. Eu quero ter bons sentimentos a seu respeito. Eu quero ter bons sentimentos ao seu respeito. Viva sua vida em paz. Viva a sua vida em paz. Eu decidi viver a minha, Eu decidi viver a minha, sem mágoa, sem mágoa, sem ressentimentos, sem ressentimentos, só com compreensão, só com compreensão, em saber que você é humano, em saber que você é humano, assim como eu. assim como eu. Não é perfeito, Não é perfeito, assim como eu também não sou.
assim como eu também não sou, mas faço o meu melhor, mas faço o meu melhor, dentro daquela verdade que eu criei. dentro daquela verdade que eu criei. Isso. Puxo o ar, solto o ar. Isso. Eu quero que você pense agora no seu pai, Flávio. Ele está na sua frente ainda. Me diz qual o sentimento que você está tendo. É um sentimento neutro, Neutro? neutro. Ok. E esse sentimento, quanto te incomoda agora pensar no seu pai? 0 a Não me 10. incomoda, não me Não incomoda incomoda? agora. Não. Ok. Muito bom. Puxa o ar, solta o ar, respira, isso. Eu quero que você ainda te convidar, toda vez que você pensar no seu pai, você pense no sentimento seu com a sua filha. Isso, puxa o ar, solte o ar, e no seu momento você pode abrir os seus olhos. E aí, Flávio, como é que tá? Mais tranquilo? Mais tranquilo, mais leve. Mais leve. Viu? Nós fizemos uma prática aqui de substituir sentimentos de compreensão, de aproximação no sentido de se libertar. Eu não quis fazer nenhum caminho mais longo e entrar em detalhes, mas a ideia aqui foi colocar sentimentos. E o Flávio fez isso, porque ele estava com sentimento, pelo menos que ele relatou, ele estava com sentimento de tristeza, sentimento aí de mágoa, e de repente ele substituiu por um sentimento de dó, e depois, tendo mais compreensão, ele entrou para a neutralidade. Isso é uma construção, mas vocês viram que é fácil a gente aplicar técnica e não foi feito um roteiro, foi feita uma conversa. Essa conversa poderia ter sido mais muito tranquilamente com o olho aberto, muito tranquilamente. Porque o que vai ressignificar é trazer clareza. É perdão e tudo. O perdão está na clareza, a compreensão está na clareza, o amor está na clareza. Tudo isso, a maturidade traz clareza. Então, quando a gente pega aquele sentimento que você, Flávio, tinha desde lá da infância, de ter que provar alguma coisa, começa a trazer clareza, começa a trazer compreensão, seja lá com quem for. No caso do Flávio foi com a mãe ou com o pai, mas poderia ter sido com a mãe, poderia ter sido com o irmão, poderia ter sido com um estranho, com o chefe, não importa. O importante é trazer esse lado humano e criar até esse rapport que durante a conversa ele foi se abrindo e falando um pouco mais. Se a gente chega, como eu disse, pegar um script de uma técnica e querer aplicar ela de uma pessoa que a gente não entende, a gente não conseguiu sentir nada a respeito, nem verbalmente, nem o tipo de emoção, nem o não verbal na expressão, e tenta aplicar isso. Vai ajudar? Ajuda em alguma coisa, mas não vai trazer o resultado que a pessoa espera e nem que você espera entregar para ela. Lógico, o Flávio precisaria ter feito um rapport até mais, ter uma conversa mais rápida, não, mas o que eu quis mostrar para vocês aqui é que a construção você vai fazendo dentro daquilo que você tem como bagagem, mas sem medo, com segurança. Em momento algum aqui, o Flávio teve segurança em falar, está até de parabéns, ele expôs um lado da vida dele, mas eu, em momento algum, fiquei preocupado com o que ia acontecer com o Flávio, porque a ideia aqui era trazer uma conversa com muita maturidade e muita clareza. Então, essa técnica é uma técnica simples, que maioria das vezes faz parte, que inclui nela é uma escuta ativa, você escutar e entender o que está passando, e trazer para um olhar de quem está por fora de uma compreensão da dor que a pessoa está sentindo. Quando eu falo dor, aquilo que incomoda. De repente, não é uma dor física e nem sentimental, mas também se fosse não mudaria. Poderia ser, por exemplo, uma causa aí, olha, eu tô tendo fibromialgia
e começar a conversar com ele, descobrir, não é o caso do Flávio, mas descobrir que a pessoa tem, toda vez que ela pensa no pai, ela começa a ter sentimentos não bons e começa a ter, logo em seguida, crise de fibromialgia. Ora, fica muito fácil de entender a causa da fibromialgia. Não é hormonal, é lógico que a reação é fisiológica. No caso, quando a gente fala em fibromialgia, assim como uma dor, uma enxaqueca, alguma dor que apareça depois que lembra de sentimentos que não são agradáveis. Sempre tem alguém envolvido, né? Às vezes pode ser a própria pessoa, né? Mas o importante é a gente ter essa comunicação de entender o que está se passando e ter segurança em conversar, porque é isso, é conversar com a pessoa e trazer sentimentos aqui. Flávio, você quer comentar alguma coisa do que aconteceu, do que passou, do que você sentiu no meio? Ah, eu quero. Eu tô lendo um livro, já faz um tempo já, que é um livro com exercício. Chama o livro do perdão. Uh, E aí veio muito a calhar, né? Porque a técnica que vocês usam, a gente traz uma transformação de eu leio esse livro, interpreto, faço os exercícios e pode ser que dure uns 3, 4, 5, 6 meses para eu poder ressignificar algum sentimento ruim que eu tenho. E na técnica que vocês trazem, ela vai aprofundando e quando tem realmente, né, o rapport com outra pessoa e ela se deixa levar e entra realmente no íntimo, a ressignificação é muito rápida. A transformação da pessoa para o melhor é muito rápido. Obrigado. e o que você falou faz todo sentido, e eu vou te explicar. Acontece uma nova sinapse. Quando a gente perdoa, quando a gente faz a técnica mais simples que foi feita e vai criando rapport, a gente vai trazendo consciência. Então, aquela associação, falando isso de uma parte fisiológica mesmo, que é a parte neural, eu crio uma nova conexão. Então, quando eu crio essa nova conexão, eu crio um novo caminho a ser pego. Então, quando a gente trabalha o perdão, que você está vendo, ele é muito bom, essa conexão cria esse caminho e essa conexão é muito rápida, falando da parte neurológica. A neurociência explica isso. Acontece muito rápido, e quando acontece isso, o resultado vem, ele já é de imediato. Por isso que o sentimento saiu de 8 para neutralidade, zero. Neutralidade é zero. E por que saiu isso? Porque você trabalhou perdão e dessa forma que é aplicado, e foi uma conversa simples, ela cria essa conexão. E aí você não pega mais aquele caminho que você pegava da dor. Você vai pegar esse novo caminho. E toda vez que você lembrar do seu pai agora, você vai lembrar do momento seu com a sua filha. Associa isso toda hora. Você vai ver que você vai reforçar cada vez esse caminho, nunca mais você vai lembrar daquele outro. E seu relacionamento com seu pai, você nem vai perceber, mas daí a pouco ele vai estar bem. Por quê? Porque você não consegue se relacionar com seu pai, você tenta até compensar esse relacionamento, não vamos entrar em detalhes agora, mas você tenta recompensar isso financeiramente. Olha, vou ajudar financeiramente, que é uma forma de se pagar para aliviar a dor, entende? Agora não precisa mais disso. A sua aproximação com seu pai vai valer muito mais do que dinheiro, porque dinheiro, o que é dinheiro? O sentimento ele é muito maior. E ter essa proximidade vai fazer com que o seu relacionamento com ele melhore, e com a sua filha também. E dela com você. É incrível, mas é assim que funciona. Mas muito bom, tá de parabéns, Flávio. Alguém quer comentar alguma coisa ou perguntar a respeito do que nós falamos aqui, ou fizemos até agora? Um de cada vez, gente. Lala, eu vi que você balançou a cabeça algumas vezes. Eu queria te ouvir um pouquinho antes da gente partir para o próximo. Não, eu estava balançando a cabeça porque tinha gente chamando no portão. Ah, tio, gente, o quê? Tinha gente chamando ali no portão. Olha, tá que nem o Eu meu estava telefone, pedindo para o tava marido tocando ele luz. ver. Mas é exatamente isso que tu falou, Paulo. Entendeu? E a técnica, ela parece simples e às vezes a gente vai aplicar no cliente e ele acha que é bobagem. Já peguei cliente que disse, eu não acredito nisso. Isso não precisa acreditar, só deixa eu fazer. Só segue.
Só segue, então não precisa acreditar. Ela por si, ela vai trabalhando. E dá para É ver o que que eu foi dando fácil. vai criar a E sinapse. Não interessa, você não precisa acreditar, porque são leis. É a lei da gravidade. Se eu soltar esse lápis, ele vai cair. Você não precisa acreditar na lei da gravidade. Se você pegar o lápis e soltar, ele vai cair, acreditando ou não. Então, são técnicas que ela vai funcionar de uma forma ou de outra. Lógico, é por isso que a gente falou do rapport e tudo mais. Porque quanto mais próximo e mais íntimo eu fico no sentido de estender a mão para ajudar, mais a pessoa vai se entregar e melhor vai ser o resultado. Mas isso nem sempre acontece na primeiro atendimento. Mas eu garanto para qualquer um de vocês aqui, vocês são terapeutas, sabem disso. Só de ter a escuta ativa, da pessoa poder ter alguém para se abrir e relatar o que está acontecendo, já é um alívio tão grande, é um peso tão grande que você tira das costas da pessoa. Parece simples, e é, só que é muito eficaz. Então, você ouvir e ainda poder orientar, ajudar nessa nova sinapse, nessa nova conexão, para substituir sentimentos ruins por novos sentimentos sobre os mesmos fatos, isso é poderoso demais. É simples, mas é poderoso. Tá bem? Nós vamos agora. Deixa eu ver o que nós temos de tempo aqui. Ok. Nós vamos agora fazer uma prática, se vocês concordarem e quiserem, nós vamos fazer algo de uma forma coletiva. Só que antes de fazer essa técnica coletiva, eu queria saber se alguém entendeu aqui a essência ou não entendeu e tem alguma dúvida da essência da técnica simples aqui que aconteceu aqui com o Flávio, que nós fizemos. Quem poderia, entre os convidados aqui, dar uma resumida rápida na essência da técnica que foi aplicada? Já que todo mundo entendeu. É simples, olha, é com a palavra de vocês, lembra? Nós estamos entre amigos aqui, estamos trocando experiência. O Flávio já Aqui falou é alguma para falar coisa. bobagem, para a gente Não, aprender não. as bobagens, tá? Então vamos falar bobagens para a gente aprender as bobagens, sem timidez, É. né? Ou seja, ninguém não tem certo nem errado, a gente está Não, trocando. não tem. Então não fica, eu O- vou falar bobagem. Não, aqui é o lugar de falar bobagem. Vamos falar. aquilo que você identificou daquilo que foi aplicado. O que cada um de Porque vocês aí a gente identificou em vai poucas palavras? criando congruência, vai trocando, né? Vamos É. negociando os conhecimentos, tá? Alguém, Então, alguém mexeu a mão aqui, deixa eu ver. Isso, é o Neurivone. Rivone. Neurivone. Isso. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. O que eu entendi é a transferência do sentimento ruim para o sentimento bom. É isso mesmo. Simples de tudo. É uma transferência, é uma substituição, é uma ressignificação, é trocar aquilo que eu não quero por aquilo que é desejado. É simples. Isso é hipnose, gente. Isso é hipnose. O que é hipnose? Sai do estado que eu estou para ir para o estado desejado. O Flávio saiu do estado que ele estava com sentimento com o pai e foi para um outro estado. E ele pode ir. Bom, que quanto mais simples, mais a pessoa pode se auto-aplicar. E mais rápido você ter resultado. Eu quero a pessoa dependente de mim. Eu não quero. Se eu puder resolver o problema da pessoa em 5 minutos e não ver mais ela na frente, porque o meu papel é trazer o resultado que ela deseja. Quanto mais rápido isso acontecer, melhor para mim, melhor para ela. Porque ela vai sair daquele mundo que ela vive, que não é mais desejado, e vai entrar para o mundo que ela deseja. O que o Flávio vai fazer para reforçar agora? Toda vez que lembrar do pai dele, ele vai. Não porque eu falei, mas é porque assim ele quer. Ele vai lembrar do sentimento que ele teve passeando com a filha lá na praia. Cada vez que ele reforçar isso, ele vai criando essa conexão, vai criando a capa de conexão que chega uma hora que não tem mais nenhum sentimento. Porque, na verdade, aqueles sentimentos que ele tem com o pai são sentimentos, trocando em miúdos, que só está na cabeça dele.
E isso é bom, porque é só na Paulo, cabeça dele que vai ter que mudar. Não é uma Paulo, realidade que ele criou e agora ele pode ajustar. Oi, pode falar. e eu costumo enfatizar esse aspecto assim para o cliente. É como se fosse um caminho que a gente cria, né? A gente está formando um novo caminho, É como um se caminho fosse um neural, é isso mesmo. é. É um Aí caminho neural. eu falo assim: você tem um caminho que você vai para uma cachoeira e vai nesse caminho todas as vezes. Agora você quer mudar a rota de ir para a cachoeira, que é uma rota mais próxima. Agora você vai criar um novo caminho e automaticamente esse caminho antigo ele vai sumindo, desaparecendo, vai criando matos. Então você vai usar só Exatamente. um novo Você caminho vai a partir de abandonar agora. aquele caminho que te traz dor para ir para o caminho que você criou agora, que é o que você quer. Perfeito, é isso aí. É isso mesmo. Muito bom. Quem mais quer comentar a sua percepção rapidinho a respeito? Ou de como faz? Alguém mais? Ok. Vamos fazer aí uma prática agora coletiva. Quando vocês pensam em prática coletiva, alguém aqui já fez, entre vocês aqui, alguém já fez uma prática coletiva de um atendimento coletivo? Quem fez? Fora os mentores e o pessoal da liga, balança a mão quem já fez. A Rose também está falando aqui no chat que ela também já fez. A Rose fez. Kelly, você fez? Não fez? Não, balança a mão quem fez. Dá um tchauzinho assim, quem fez? A Ana, a Dani e a Kelly, que você falou? Não, a Kelly não, A Rosana Molina. a A Rosana, ok. Helene, a Helene fez também, né, Helene? Ok, Eu ok. Vocês vão ver que também é muito simples fazer. E essa técnica que eu vou fazer coletiva, eu falo que nós vamos fazer coletiva, ela pode ser feita. Isso serve tanto para a que eu fiz com o Flávio agora, quanto ao que eu vou fazer. Qualquer uma das técnicas que a gente aplica, ela pode ser feita individualmente ou coletivamente, presencial ou online, qualquer uma delas. Pode ser online ou presencial, coletivo ou individual. A forma é que você vai aplicar é que é diferente. Se eu fosse aplicar o Flávio estaria envolvido e a Ana estivesse envolvido, eu não ia falar para ele falar nome de personagens, mas eu ia falar para ele, identifica aquilo que te incomoda. Eu vou dando os caminhos, a pessoa não precisa dizer. Mas por que ela não precisa dizer? Porque ela sabe o que incomoda. Ela sabe qual que é a dor, ela sabe quem é a pessoa que traz dor. Se é ela mesma, se é a outra pessoa, ela sabe. Então, eu vou estar comunicando de uma forma, e nós vamos fazer isso aqui na prática, de uma forma que eu consiga abranger individualmente um público que pode ter 1.000 pessoas. Eu consigo ajudar, entrar individualmente com cada um deles, com 1.000 pessoas simultaneamente e individualmente. Tá bem? Estou bebendo água e estava comentando com o pessoal da Liga. Aí eu não sei se está todo mundo no Brasil. E aí é inverno para todo mundo. Mas aqui vai dar meia-noite. Só para que vocês entendam, tá 25 graus, meia-noite. Chegou a 43 graus hoje, misericórdia. Mas vamos lá, eu não estou reclamando, só comentando. Por isso que eu falo, o Paulo tá louco, tá de camiseta e bebendo água, é por causa do calor. Mas vamos lá. Então, como é que a gente faz isso coletivamente? A gente vai convidar as pessoas a ficar à vontade. Então, eu quero fazer o convite para vocês para ficar numa posição bem à vontade. Fique bem à vontade, cada um de vocês. Uma posição que vocês consigam ouvir de uma forma confortável, mas ficar bem à vontade. E nós vamos convidar, eu vou convidar vocês. Eu vou fazendo, vocês vão percebendo mais fácil. Quero convidar vocês a puxar o ar. Solta o ar, isso. Isso, muito bom. Mais uma vez, puxe o ar, solte o ar. Isso. Mais uma vez, puxe o ar. E agora, soltando o ar, feche os olhos. Isso. Não porque eu estou dizendo, mas para que você
possa fazer o seu melhor para você mesmo. Isso é um convite para você. Feche os olhos, puxe o ar, solte o ar. Eu quero convidar vocês agora irem convidar você a ir numa jornada diferente, uma jornada que chama Caminho das Pedras. Imagine para vocês um caminho bem agradável na natureza, um caminho onde tem as pedras muito bem acentuadas e assentadas, aonde não há como tropeçar. São gramas em volta, em alguns lugares um pouco de areia, mas muito bom terra também. É um pouco mesclado, mas ele é todo com um calçamento, assim, uma pedra perto da outra, onde você consegue caminhar. E mesmo que você não pise exatamente em cada uma das pedras e pise fora, você não torce o pé, você não tem problema algum. Então, imagine esse caminho, que em volta ele é muito agradável, com natureza, com muito verde, com muito colorido de flores, e que esse caminho pode trazer sempre sentimento agradável. Caminhe por esse caminho. Isso. Um pouco à frente desse caminho, você percebe que tem um obstáculo ali. Tem uma coisa atrapalhando. Como se fosse um galho seco, assim, um tronco, e você não está olhando de longe e não consegue identificar exatamente qual que é, mas continua caminhando em direção a ele. Você percebeu ele ali, mas não identificou. E chegando perto, você viu que é um galho seco. Eu quero convidar você agora a lembrar em algo que te incomoda ou que te limita. Alguma coisa na sua vida, eu não sei o que que é, mas você sabe. Puxe aí em você algo que te incomoda, algo que te trave, te traga insegurança, eu não sei o que que é, ou pessoas, você sabe o que que é. Ache isso e associe isso a esse tronco, a esse galho que está à sua frente. Porque é isso que acontece. Você tem um caminho lindo para percorrer, percorre um caminho lindo, mas está sendo impedido de continuar nesse caminho porque tem esse tronco aí na frente, tem esse galho. E eu quero convidar você a reunir as suas forças e a sua vontade de superar essa limitação, essa dor, aquilo que te incomoda, a superar e ter o desejo mesmo de tirar isso. Respire fundo, solta e quero te convidar a pegar esse galho e começar a fazer força para arrancar ele dali. Isso. Busque a sua força interna lá e comece a tirar isso. Parecia ser difícil, mas agora começa a se mexer. Respira fundo, solta e busca essa força e começa a remover. Você está conseguindo remover isso que te incomoda. Você consegue remover esse galho que está à sua frente. Eu quero que você pense na pessoa poderosa que você já foi um dia. E que esse poder todo ele teve em algum momento da sua vida. Eu não sei se foi na sua infância, quando você tinha seus sonhos, se foi recente, se foi por um período da sua vida muito distante ou pouco. Mas existe esse momento na sua vida que ele é muito forte, te trouxe muita alegria, muita força. E use todo esse sentimento e esse momento para remover isso que te incomoda. Perdoe quem você tenha que perdoar. Fale com essa pessoa ou com esse sentimento que você não quer mais isso. Que você perdoa. Eu não sei quem é que você tem que perdoar, talvez seja você mesmo, talvez uma outra pessoa, mas perdoa. Que é dessa forma que você vai remover esse galho, esse obstáculo desse caminho lindo, que é você. Use toda a sua força, aquela que está guardada em algum lugar, e remova isso. Ótimo. Você conseguiu remover. Cada vez mais empurra até abrir esse caminho.
E esse caminho ficou lindo, ele ficou maravilhoso, porque você conseguiu remover. E por incrível que pareça, isso não está incomodando tanto assim. Você até lembra que tinha um caminho, ou tinha um obstáculo no caminho, algo que te incomodava. Só que agora o sentimento mudou, porque você está vendo esse caminho livre e não tem mais esse obstáculo, não tem mais aquilo que te incomodava, porque você assim decidiu que não quer mais isso. Continue nesse caminho. E agora você começa a sentir um novo ar, um novo frescor nesse caminho. E você vai vendo que seus passos começam a ficar cada vez mais leve, como quase que estivesse flutuando por esse caminho. E esse sentimento que você está tendo de leveza, de tranquilidade, de quase flutuar, só está sendo possível porque você decidiu usar toda a sua força para remover aquele obstáculo. Lembre que então sempre vai ser isso. Buscar aquela força que está em você para poder flutuar e caminhar cada vez mais. Eu quero que você associe esse caminho novo a um novo cheiro, algo que um cheiro agradável que você tenha percebido na sua vida, ou no passado, ou agora, um perfume, ou uma comida, mas eu quero que você associe, para que você crie como se fosse uma âncora, para que você consiga flutuar cada vez mais e mais. Então, toda vez que você pensar nesse caminho, você também vai pensar nesse cheiro que você está associando. E cada vez que você sentir esse cheiro, eu quero que você associe esse caminho novo. Isso, puxa o ar, solte o ar. E quero que você decida nesse caminho que você está fazendo agora, que vai ser daqui para frente sempre assim. Muita compreensão, muito perdão. Seja lá qual foi o assunto que você teve que resolver, ele está resolvido. Eu quero te convidar a sempre praticar esse caminho. E se em algum momento você sentir que está pesado ou que não está seguro, lembre-se do cheiro. A hora que você sentir ou lembrar do cheiro, vai ser a âncora para te proteger de qualquer sentimento que você possa ter, se caso vir surgir de receio, de dor. Então, o cheiro vai ser um antídoto contra qualquer perigo, se é que um dia vai ter um perigo nesse caminho que você traçou. Puxe o ar, solte o ar e sinta a leveza que você está tendo agora. E eu quero convidar vocês, no momento de vocês, a abrirem um olho e viver essa nova experiência. Olho aberto. Inspire aí, tome o ar. E eu queria ouvir um pouco de vocês, se alguém tem alguma coisa para comentar, se valeu, se ajudou de alguma forma. Não precisa falar o que quer, só gostaria, se pudesse compartilhar o que sentiu, não precisa relatar qual foi esse tronco, o que tinha nesse tronco, mas eu queria saber se valeu para alguém. Fique à vontade em abrir. Fala, Flávio. Cara, eu senti sim. Na verdade, para mim não foi um tronco. E o que aconteceu comigo aqui é algo tão muito maior e mais forte. Quando eu fui tentar arrancar, o tronco que eu visualizei era uma raiz que pegava de ponta a ponta em duas árvores. Eu senti até dor nas costas agora. Imagina. Só que eu não consegui arrancar. Aí eu tive que mudar. Eu pisei para ela afundar e aí ela ficou por baixo. Mas eu consegui visualizar ela, o caminho livre e o cheiro. Na hora que você falou do cheiro, me veio o cheiro da casca de limão. Eu pensei no mousse de limão, eu senti até o cheirinho do Nossa, agora até você falou, até eu fiquei com água na boca, adoro. Mas que bom, olha só. E é uma âncora, você vê, olha, nós criamos uma âncora e toda vez que você lembrar do Múcio agora, você vai lembrar dessa experiência. E que bom. E o gostoso do coletivo é que você não sabe o que está passando, mas você consegue ajudar. Não foi um tronco, foi uma raiz, ele não conseguiu arrancar, mas ele
ele buscou a força que precisava e se desenroscou, como a gente diz aqui em Portugal. Desenroscou, resolveu aquilo que estava incomodando. E é assim, parabéns, Flávio. E como é que você está se sentindo agora? Não, agora eu tô tranquilo, porque eu consigo visualizar o caminho que eu já visualizava antes, só que é livre, né? Não tem mais a raiz para eu passar por cima. Ok, muito bom, obrigado. Quem mais quer falar alguma coisa, se é que conseguiu sentir? Pode falar, Dani. Pode, isso. Dani, não estamos te ouvindo. Acho que Não? agora sim. Põe o microfone perto da boca. Boa noite, gente. Isso. Paulo, eu me assustei. Você tá muito diferente. Fazia tempo que eu não te via. Pois é, então o pessoal todo se assusta, mas não esquenta não. A gente vai ficando velho, não tem jeito. Não, mas eu achei que Passa, você viu? melhorou. Mas tá melhor. Achei melhor. Oh, Parabéns. obrigado. Ó, quanto carinho essa turma, mano. Obrigado Então, mesmo. na minha estrada, eu vi um galho, ele era bem escuro e ele tinha bastante espinhos. Era como se fosse um galho. Ele não era um tronco muito grosso, assim, mas ele era um galho com espinhos. E ele estava tomando mais da metade da estrada. Então, quando eu tirei, tive dificuldade, porque ele tinha espinhos, então meio que me machuquei ali, né, para tirar, mas consegui tirar todo. A estrada ficou livre e por incrível que pareça, eu também associei ao limão, à casca do limão. Olha, Fizemos um mousse coletivo. olha, música coletivo, você viu? Que energia boa. E como é que tá o sentimento agora, Dani? Tá de leveza e de caminho livre mesmo. Muito bom. Obrigado por ter compartilhado. Quem mais quer comentar? Alguém mais? Eu, Paulo, Pode falar. Neurivone. Eu vi um tronco, tipo um tronco de um pé de manga bem velho, aqueles troncos bem grossos, né? E estava muito pesado. E eu associei esse tronco com a dificuldade minha de levar a minha mensagem nas redes sociais, sabe? Hoje encontro No encontro da presencial, Virtude eu trabalho Nacional, que é ótimo, mas desvendando as técnicas. para mim levar a mensagem, trabalhar com marketing digital, para mim está sendo muito desafiador. E a insegurança, né, bate, mas eu acredito que a partir de agora vai melhorar. Muito bom. E qual está sendo o sentimento agora quando você pensa em ir nas redes sociais? Qual o sentimento? Tá leve, Tá sabe? Não, leve? não tá. E como vai ser daqui Porque para frente, então? vai ser leve para mim. Ok, vai fazer o que tem que ser E feito. Muito vou bom, fazer o que tem que parabéns. ser feito. Obrigado por E eu compartilhar com a associei gente. o cheiro. O cheiro para mim foi o cheiro de lavanda, Ai, que que eu amo delícia. o cheiro de Aqui tem lavanda. bastante, viu? Olha, aqui em Portugal, onde você vai, é mato, literalmente lavanda, aqui é mato. Legal. Que Aqui em bom. Curitiba também tem bastante. Que Eu bom. Tem amo. nas praças, tem tudo, é bem gostoso. Muito bom. Sim, Obrigado por compartilhar. que Ah, agradeço. Rosana, você ergueu a mão? Fala, querida. Abre o microfone. Isso. Oi, gente, boa noite. Eu também vi um tronco muito grande e esse tronco estava relacionado com o meu sentimento, né, em relação ao que como eu trato, né, as minhas emoções. E era um tronco bem grande, eu consegui remover e nesse caminho tinha do lado tinha um rio e eu consegui remover e joguei, né, para dentro desse rio. E antes de você falar, né, se senta leve, quando eu vi esse tronco rolando para o rio, eu já me senti leve, né? E o cheiro que me veio foi eucalipto, que traz um frescor, né? Qual? Não entendi o nome. Eucalipto que traz um Ah, frescor. ok. Queria agradecer e a oportunidade de estar aqui com vocês, porque quase que eu não vi, não venho, né? Por motivos maiores, mas eu
me desafia a estar aqui. E obrigado por essa Valeu a sensação. pena? Valeu a Valeu, pena? valeu, valeu muito. Como é que está o Obrigada. sentimento agora? Tá leve. Que bom, que bom. E como vai ser daqui para frente, Rosana? Bem mais leve. Muito bom, é isso. Quem mais quer compartilhar? Alguém mais? Ok, muito bom. Eu queria. De qualquer forma, para aqueles que não comentaram A nada, Helena, eu acho que ela queria falar alguma coisa, Paulo. Parece que eu ouvi a cadê, vozinha da onde é que Helena. está? Não estou vendo aqui, mas Não fica à ouvi? vontade. Ouviu ou não ouvi, Helena? Tô ouvindo demais? Não, ela ia falar. Ah, pode falar, desculpa. Estou falando, ó, Não, eu falei para a Dani, a idade é complicada, viu? a gente chega lá também, tranquilo. Tomara. Então, para mim foi uma experiência assim não era um tronco pequeno, era um tronco muito grande que tapava a frente e eu me sentia assim, foi me sentindo cada vez maior, muito grande, mas como se eu não tivesse conseguido tirar ele do caminho e assim, a sensação é que eu saí do caminho. Então, assim, uma sensação que eu não ouvi mais a sua voz. Só ouvi depois quando foi no final. Quando que você voltou, mas não. Quando você falou assim, sente um cheiro, uma coisa, eu também não consegui perceber um cheiro. Aí foi aí que eu voltei de novo escutar a sua voz. Ah, cortou, eu acho que foi, mas isso por causa da conexão. Não é que cortou a voz, é como se eu tivesse saído. Ah, entendi. Olha, isso é forte. Ela Que fez um bom. transe. E ok. Não, eu falo isso porque como a Foi a gente está Nani. online, poderia ter sido alguma coisa online. Eu só queria entender aí o que eu ouvi. Não, não, Melhor foi ainda. assim. Melhor ainda. Olha só que coisa boa. No final foi uma preocupação assim, mas será que eu realmente fiz a terapia ou eu tô me sabotando nessa terapia? Então, enfim, você é que vai definir. Como é que está o sentimento agora? Tá tranquilo, bem tranquilo. E como vai ser daqui para frente? Aquilo que eu vi como um obstáculo que era aquele pau, aquele tronco grande, parece que agora não existe mais. Oi, Ótimo, aí, Lê. ó. Então é isso, é isso. Então foi real e Olha, foi bom. Paulo, Foi dá bom. uma palhinha aí. Sim, pode Tá. falar. Isso acontece porque daí o nosso inconsciente está limpando o nosso HD. Quando Formatando o acontece, HD. quando acontece esse vácuo, sabe? Que a gente está no meio do processo, daí acontece, tipo, não sei se eu dormi, não sei o que foi, perdi alguma coisa, não. Está sendo processado aquilo ali. Exatamente. Trabalhou em emoção. Muito bom. Valeu a pena. Muito bom. Alguém mais quer comentar? Ok. Eu só queria, para as pessoas que não comentaram, o seu Moura está aí. Seu Moura, eu estou falando de idade aqui, ó. O seu Moura é um exemplo para a gente sempre. E a Kelly. Kelly, só faz assim, valeu alguma coisa para você? Valeu sim, Então, bastante. Eu sou mais da ok. área da análise, né? Eu sou mais da área da psicanálise, e Ah, aí a gente passa pelos processos e fica analisando cada coisa que acontece. mas Então, valeu para você. valeu, o meu caso já foi o oposto. Eu consegui facilmente tirar o tronco rápido até demais, e Ótimo, parabéns. eu era um gigante. E aí eu entendi que é uma questão de autorresponsabilidade, a minha situação. Muito bom. É isso aí. Muito bom. E eu tô curioso só a respeito do cheiro. Você conseguiu associar alguma coisa do cheiro, Kelly? Sim, você falou para pensar no momento que foi mais poderoso, né? Que eu fui mais poderosa. E aí eu associei a um produto que eu usava na época, que tinha um cheiro muito bom. Aí ficou bem, a associação veio bem perfeito. Ok, muito bom, obrigado. Bom, gente, ó, eu queria passar agora algumas informações bem rápidas para você e em seguida o Assis vai
vai falar um pouco, a gente ouviu todo mundo falar, não ouvimos o Assis ainda. Ah, as técnicas, elas, como eu disse, elas podem ser associadas e aplicadas tanto no individual quanto em grupo, tanto no presencial quanto no online. O importante aqui é vocês entenderem a essência, a construção de técnicas, e tudo isso é um desenvolvimento. Então, nós fizemos poderia ter sido feito o contrário, eu poderia ter feito a técnica que eu fiz com o Flávio individualmente, eu podia ter aplicado coletivamente, e o que eu fiz coletivamente com vocês, eu poderia ter feito individualmente com o Flávio. E o Flávio acabou fazendo as duas, ainda levou vantagem ainda. Muito bom. Mas é mostrar isso, a construção de técnicas, a aplicação das técnicas e muitas outras técnicas, olha, são inúmeras. E tudo tem o que, o porquê e o como. Mas isso são coisas que a gente. Eu queria que o Assis até falasse um pouco a respeito disso e fizesse comentário. Mas, por exemplo, analgesia. Só balança a mão aqui. Quem já trabalhou com analgesia? Balança a mão. Quem já aplicou? Não, Isa, você não vale. O pessoal da Liga, não. Analgesia. E olha, eu vou falar só por cima aqui. Analgesia. Será que seria interessante, por exemplo, eu aplicar e até ensinar, por exemplo, um dentista, um acupunturista, um podólogo, um tatuador? São pessoas que mexem e tratam, e muitas vezes tem pessoas com medo, com dor, e eu posso, aprendendo técnicas simples de analgesia, ajudar esses clientes. Então, as possibilidades das aplicações das técnicas, elas são infinitas. Literalmente são infinitas, porque a nossa mente é infinita. Eu fiz a aplicação da técnica aqui num caminho, envolvi um tronco, envolvi um cheiro, e cada um fez o seu caminho, cada um criou a sua realidade, e cada um fez a sua ressignificação, buscou a sua força dentro de apenas algumas sugestões. Isso se aplica para qualquer técnica e em qualquer modalidade. Mas já falei bastante. Assis, com você, meu amigo. Uau! Chegou a hora de chutar o pau da barraca. Vamos botar fogo no parquinho. Estica aí, gente. Relaxa, estica, porque. Uh, tá bom ou tá ótimo? Fala pra mim. Caraca, meu. Aí, Paulão, parabéns. E parabéns para todos vocês por estarem aqui. Cara, é uma atitude, é uma decisão muito, muito forte, muito interessante, muito legal. Bom, boa noite a todos, bem-vindos. Quem ainda não falou comigo, quem ainda não conversou comigo, eu sou Assis Pontes, membro desse grupo, né, de terapeutas, e nós vamos conversar um pouquinho da importância desse grupo, de um grupo. Quando nós começamos juntos, nós quatro. Fizemos estudos no mesmo instituto, nos formamos por lá e fizemos uma caminhada bem de anos, né? Dentro do Instituto Romani, que para mim é fabuloso, ao concurso. Só que a gente começa, a gente tem uma certificação, mas falta um monte de coisa. Falta qualificação, falta autoconfiança, falta posicionamento, falta ingredientes para que esse bolo realmente cresça de uma forma saborosa, né? E eu queria andar, porque eu vinha de uma situação pessoal muito forte, de uma pandemia, né? Então eu queria andar, eu queria caminhar. E o medo faz parte da vida da gente. E a gente bloqueia. O medo nos bloqueia. É aquele estado de freeze que você entra. E como quebrar essa barreira, derrubar essa muralha? Sozinho, você até consegue, mas é muito mais difícil. Então, naquele momento, eu precisava de ajuda. E eu fiz contato, né? A gente tinha contato e criou um contato bem
forte entre mim e o Rodrigo. E nós começamos a trocar, né, situações que a gente estava vivendo de paciente, de cliente. Pô, Rodrigo, está me acontecendo assim, o que é que eu faço, assim e tal. E nós começamos a trocar e veio a ideia de, poxa, vamos chamar mais alguém para o grupo? Vamos chamar quem? Pô, vamos chamar os melhores, os que estão acima da gente. Quem está acima da gente? PF, Paulo Fuentes. O cara é o 01 da plataforma, tá? Vamos chamar esse cara. Pô, mas como chegar num cara desse? O cara tá lá em cima, pô, né? Não tem problema não, a gente puxa a calça dele que ele desce, né? E foi o que nós fizemos, né? E o Paulo prontamente começou a fazer parte do grupo e nós formamos a liga. A Lala veio, todo mundo com muita insegurança. A Lala, então, poxa, quem mais tinha conhecimento do grupo e era quem menos tinha autoconfiança. Ela sabia tanto que ela não confiava em tudo que ela sabia, né? De tão sábia que ela é. E veio para a gente, agregou, somou. Bom, criamos o grupo Liga Transformacional. Tá? Nós nos reuníamos todo sábado pela manhã, era 3, 4 horas de bate-papo, de troca de informação do que aconteceu, do que eu vou fazer, como eu faço para captar um cliente, como eu faço para postar um vídeo. Ninguém sabia gravar nada, ninguém sabia fazer nada, era tudo um monte de principiantes errantes, mas com muita vontade, muita determinação de acertar. E essa ambiência foi nos fortalecendo. E é onde eu quero chegar. A ambiência, você está inserido no meio de pessoas, tá, que caminham junto com você, como eu costumo dizer, aves da mesma plumagem voam juntas. Tá? O urubu voa muito alto, a águia também, mas você nunca vai ver uma águia voando ao lado de um urubu. São plumagens diferentes, né? E essa ambiência trouxe a segurança para todos nós, onde nós começamos a desenvolver bem profissionalmente e muito melhor pessoalmente, com as nossas dores, com as nossas emoções, com as nossas dificuldades, com todas as nossas situações, tá? O valor, a importância da ambiência. E aí nós começamos a convidar outras pessoas a participar conosco. A Isa foi uma das primeiras a vir participar com a gente e, moral da história, se tornou membro, tá, do nosso grupo, da nossa equipe, desse time. Então, isso não tem valor. Tá? O preço que eu paguei foi muito pequeno para o valor que eu recebi. Tá? Preço que eu digo é de investir tempo, de investir conhecimento, de investir financeiramente, né? Foi muito pequeno em relação ao valor que agregou na minha vida, na minha profissão, na minha maturidade profissional, né? E isso realmente foi assim, uma coisa muito importante, porque nós tínhamos apoio um ao outro em casos que nós tínhamos de pacientes, vivências de um, de outro. Isso tudo foi somando na nossa vida. E pegando aqui o caso do Flávio, tá? Flávio, você trabalhou junto com o Paulo de uma forma magnífica, parabéns para você. Tá? Aqui nós estamos entre terapeutas, cada um de nós tem uma dor, isso é certo. Tá? Cada um de nós tem um sentimento para tratar, para curar, para ressignificar, né? E cada acontecimento traz uma percepção. E essa percepção ela acaba se tornando uma realidade na nossa vida. Eu costumo dizer que não existe uma realidade permanente. As realidades elas são mutáveis, de acordo com a sua percepção. Você tinha, Flávio, uma realidade, tá? Criou uma outra percepção do mesmo acontecimento, do mesmo fato, criou uma outra concepção, você já está vivendo uma outra realidade. E eu vou te perguntar uma coisa: você trabalhou um perdão para o teu pai. Ele estava na sua frente. O que que você acha que isso representou para ele? Você acha que representou alguma coisa para ele? O fato de hoje, de agora, você ter perdoado ele, representou alguma coisa para ele? Não, não Pois, acho. claro que não. É evidente que não. O perdão é para nós, é para nossa libertação.
é para o nosso bem-estar, é para a nossa ressignificação, né? E foi o que aconteceu. Então, quando a gente trabalha o cliente, né, trabalha para que ele fique bem. Para ele ficar bem, ele precisa perdoar. Perdoar o outro significa liberdade, né? E aqui você iniciou um processo de libertação de uma emoção, de um sentimento que você vivia na tua infância. Como você falou, você entendia que você não tinha a mesma atenção que seus irmãos tinham. Você é o mais velho, você é o do meio, tem mais irmãos? Me fala só rapidinho. Filho da minha mãe, eu sou o mais novo. Eu sou o Você é o mais caçula. novo. Uhum. Tá. Então, de repente, você era o filho mais novo que não precisava de tanta atenção quanto os mais velhos. Eu não sei se você é pai, mas pai e mãe gosta de todos, porém tem sempre um que precisa de uma atenção diferenciada. E aquele outro pode vir a entender que está sendo assim negligenciado. Não é que ele não seja amado, mas ele pode entender que está sendo negligenciado. E aí cria um sentimento de uma percepção daquela realidade, ou perdão, daquele acontecimento, cria uma percepção que gera essa realidade. E, às vezes a pessoa arrasta esse trem, essa corrente, pô, ad eterno. Aqueles que não procuram ajuda morrem levando esse sentimento dentro deles de uma forma desnecessária. Então, o trabalhar, tá, é extremamente bom dentro desse grupo. Você está sempre dentro de um grupo para estar trocando e aprendendo, e ensinando e aprendendo. E essa é a essência desse grupo. Essa é a essência do nosso trabalho. Trazer essa percepção dessa realidade, tá? Aprender a aplicar técnicas de forma individual, de forma coletiva, né? Praticar isso entre nós, do jeito que foi feito aqui. Hoje o Paulo fez com o Flávio, amanhã, sei lá, a Rosana pode fazer com a Neurivone, a Helena pode fazer com a Dani, você pode fazer com o seu Moura, enfim, todo mundo trocar. A gente ter essa ambiência de trocar. Vocês acham que isso é interessante para o nosso dia a dia? Quem concorda aí, levanta a mãozinha. Muito legal, né? Então, a gente ter encontros assim é válido, cresce, dá autoconfiança, dá segurança, dá maturidade, dá musculatura profissional e pessoal, com toda a certeza do mundo. E isso não tem cura, tá? Por isso que a gente está aqui para formar, junto com vocês, um grupo para que a gente possa estar sempre juntos, sempre caminhando, sempre trocando. Quem acha que é válido? Uau, unanimidade? Todo mundo acha que é válido? Muito bom, tá? Então, o que acontece? A Liga elaborou um esquema da gente criar esse trabalho de uma forma recorrente. Porque se você você vê um braseiro, tá cheio de carvão lá, brasa vermelha, viva, né? Você tira uma brasa daquele braseiro, bota ela ali do lado. O que vai acontecer com essa brasa? Ela começa a minguar, a apagar, tá? Aquele vermelhão da intensidade, ele vai acabando, enquanto as outras que estão lá dentro do braseiro, continua aquela brasa viva, tá? E ela vai apagando, e ela vai apagando. Porém, se você pegar ela e levar de volta para o braseiro, ela reacende. O que eu estou querendo dizer com isso? Você, terapeuta profissional, você fora do braseiro, você tende a minguar, a apagar. Por isso que a Liga está sempre junta. Nós estamos sempre juntos. A gente faz reuniões constantes para bater papo, para trocar, para conversar, para saber um da vida do outro, para se ajudar nos nossos problemas, né? E a nossa intenção é criar junto com vocês essa ambiência, para a gente estar junto, para a gente estar tocando, para a gente estar de uma forma homogênea,
caminhando, crescendo, evoluindo. Então, eu vou fazer a vocês uma oferta, uma proposta. Quem está disposto a conhecer essa oferta? Flávio, Dani, tá? Neurivone, beleza, tá? A nossa proposta é fazer um encontro a cada 15 dias. Nesse encontro, qual é a nossa oferta? Trabalhar a ambiência, trabalhar técnicas, trabalhar posicionamento, trabalhar autoconfiança, trabalhar toda essa parte de evolução profissional, tá? Como aplicar as técnicas, como o Paulo falou, um treinar com o outro, o apoio. Poxa, eu vivi um caso que eu, caramba, como é que eu vou trabalhar esse negócio? Mas eu tinha tido um encontro de liga que ela lá falou de uma situação de uma cliente dela. E eu, pum, nesse gancho, eu consegui trazer para minha cliente. Ela lá contou de um caso de uma cliente dela, já há décadas, que essa cliente sonhava toda noite que estava sendo enforcada, né? Toda noite, toda madrugada, ela acordava com aquele intuito de estar enforcada, quase que toda noite. Já estava tomando remédio para dormir e aquilo estava sendo um transtorno descomunal na vida dela, né? E o que que tinha acontecido para tal? Ela tinha nascido com o cordão umbilical enrolado no pescoço, né? Então aquilo ficou, essa amígdala neural ficou inserida no inconsciente dela, e quando chegava na madrugada, como ela nasceu de madrugada, esse gatilho disparava e ela acordava com a sensação de estar enforcada. Eu tive um caso onde a moça não engravidava de jeito nenhum. Ela não conseguia engravidar. Todos os exames perfeitos, um casamento legal, financeiramente bem estruturado, vivia um amorzinho bom do casal, já com bom tempo de casado, ela já com uma idade já chegando próximo de 40, e ela não conseguia engravidar. Não conseguia engravidar, tá? Trabalhando, etc. Então, fizemos uma pesquisa buscando o que que acontecia. No dia que a mãe dela passou mal, onde ela morava, caiu um temporal muito grande e as ruas inundaram. Houve uma enchente e a mãe dela precisava ser levada para o hospital, né? E no que saíram para levar a mãe dela para o hospital, o carro foi arrastado pela correnteza, né? E a mãe dela entrou em estado de pânico, achando que ia morrer e quem ia cuidar do filho dela, tá? Que no caso era a minha cliente. A mãe dela transferiu esse medo para ela. E no meio do nosso trabalho, ela disse que ela queria muito, desejava muito ser mãe, mas ela tinha medo de ser mãe, porque ela tinha medo de morrer e deixar a filha dela para outro criar. Ou seja, aquilo que a mãe dela viveu trouxe para ela. E no inconsciente dela aquilo ficou enraizado. E consecutivamente, tá, o metabolismo dela não funcionava, ela ovulava, ela tinha um ciclo menstrual legal, mas ela não engravidava, porque o metabolismo do seu corpo funciona muito de acordo com a sua mente. E isso estava impedindo ela de ter uma gestação, de ser inseminada. Cara, são coisas que a gente vê, né? Talvez se eu não tivesse vivenciado a situação, tivesse tomado conhecimento da situação que ela lá vivenciou, talvez eu estivesse dando tiro no pé até hoje com essa cliente. O que que eu estou querendo dizer com isso? Aqui, nessa ambiência, é para o Flávio trazer a experiência que ele viveu para anexar a alguma situação que a Helena esteja vivendo, que vai ensinar ao seu Moura os dois fatos, enfim, tudo isso será elaborado. E a nossa ideia, o nosso projeto é de fazer essa reunião a cada 15 dias. Uma reunião a cada 15 dias, onde cada um de vocês vai trazer os seus casos e etc. Essa reunião vai ficar gravada e todos que tiverem
ativos no grupo vão ter acesso a essa reunião. Porque, pô, se essa quinta-feira eu não vou poder participar, não tem problema. Vai ficar gravado. Depois você vai lá e assiste. Nosso encontro é na próxima quinta-feira. Eu estou vivendo uma situação hoje que eu não sei. Amigo, nós estamos aqui para prestar socorro um ao outro. É um grupo. Vai ter lá o grupo do WhatsApp, coloca lá qual é o seu problema e alguém vai se manifestar dando uma sugestão. Eu vou te garantir que vai ser mais de um. E você vai ter mais de uma sugestão e você vai ter respaldo, apoio para poder solucionar e atender melhor os seus clientes. E assim a gente crescer. Então, esse nosso projeto, claro, isso tudo gera um custo. E a gente está pensando em ratear esse custo com aqueles que quiserem participar. Tá? A Isa vai colocar um linkzinho ali. Nós estávamos pensando em valor, e valor, e valor. Cara, não é valor para a gente ganhar dinheiro. Né? É uma coisa para a gente só manter o ímpeto, as despesas, tudo, de um modo geral. A gente tinha pensado num valor de R$ 29. Fizemos contas, elaboramos e etc. e tal. Falei, pô, dá para fazer pela metade. Tá? E nós pensamos no seguinte: se nós formos comer numa lanchonete um pedaço de pizza e tomar um refresco daquele de máquina, quanto vai custar? R$ 15, R$ 18, né? Alguma coisa assim? Então, nós pensamos em fechar num pedaço de pizza com um refresco de máquina, R$ 14,90. E essa é a oferta que a gente está passando para vocês, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, ter vocês sempre conosco na sala. Tá? O link está aí. Aquele que estiver interessado, clica aí no link. É uma assinatura a cada 30 dias. Isso vai ser cobrado no cartão de vocês, né? E a cada 15 dias a gente vai estar se reunindo. Quem acha a ideia boa? Quem está com a gente? Flávio, Dani, Rosa, Neurivone, Helena, né? Paulo também? Pô, muito obrigado pela presença, Paulo. Rosana está com a gente, né? Rosana também. Tá. A Rose que a gente não está vendo. Rose está com a gente? Sinaliza aí. Que bom. Isa, já colocou, né, o link? Sim, já tá aí o linkzinho para vocês. Quem, É só quem, clicar, tá no chat. Depois eu quem é que libero lá no grupo de WhatsApp também, se ficar mais fácil. Acho que até Quem vou será o fazer primeiro isso. que nós vamos dar boas-vindas aqui ao vivo agora? A gente já dá as boas-vindas já. Quem vai ser o Gente, primeiro? quem entrar vai ser transferido para um outro grupo, tá? Eu vou adicionar Sim. vocês. Entrou, nós vamos para um grupo só do pessoal que está inscrito, do pessoal que vai participar. A gente vai continuar divulgando, então a ideia é que venham cada vez mais terapeutas para a gente estar junto. E que vocês tenham realmente essa troca. O grupo de WhatsApp de vocês, esse, o Descomplicando Técnicas, vai ser fechado daqui a pouco. Mas o grupo de vocês, a ideia é que permaneça aberto, porque é para vocês trocarem mesmo. É para vocês trocarem entre vocês, é para vocês trocarem conosco, com a Liga. Hoje o Flávio foi atendido pelo Paulo e é para a gente ter essa troca. A gente vai estar aqui, chegou aqui, eu não estou legal hoje, eu queria passar por uma experiência igual a do Flávio. Ok, a Liga vai estar aqui, a gente vai estar aqui com vocês, a gente vai ajudar vocês a passar por uma experiência como a do Flávio. Vocês têm o grupo de WhatsApp, tem a gravação, e nós vamos estar a cada 15 dias. A ideia é realmente fazer as técnicas, é trazer conteúdos temáticos para vocês também. A gente vai trazer um pouquinho o que será que está acontecendo, né? Qual que é a neurobiologia? O que será que está acontecendo no cérebro do ansioso? O que será que está acontecendo no cérebro do depressivo, no cérebro do TDAH? E a gente vai trazer isso para vocês também nesses encontros e sempre juntando com as técnicas, tá bom? Quem entrar, a gente já dá parabéns aqui, agora. E daí, quem entrou também, eu vou estar removendo. Não vou remover vocês, eu vou adicionar, vocês vão estar em mais um grupo, vão ficar ali com a gente para vocês falarem diretamente com a gente, porque o Descomplicando Técnicas vai ser fechado só para que os administradores mandem mensagem. Quem tiver com a gente, não, a gente tem um grupo para vocês. Esse Diga, novo Cis. grupo,
Esse novo grupo é exatamente para dar esse apoio, esse acolhimento, tá? Para ninguém ficar sozinho. Volto a dizer, não existe bobagem. As bobagens, elas devem ser ditas aqui, porque às vezes a pessoa fica constrangida em falar alguma coisa. Cara, não, não é por aí, tá? É justamente para a gente ter essa liberdade, então, criar essa congruência, se tornar não, na realidade o que a Liga quer é ampliar a família, né? Porque a Liga é uma família, tá? A Liga, nós sabemos dos problemas pessoais um dos outros, do que cada um está vivendo, sofrendo, sentindo, tropeçando, vou usar o meu português, se emputecendo, sabe? Com cada. A Isa, a cara da Isa é fantástica, né? Com cada situação. E aí você ter um abraço, você ter um acolhimento, você ter um apoio, né? Porque eu já presenciei casos de terapeutas que estão indo bem, mas que começam a perder o estímulo por conta de falta de apoio, por falta de, pô, de ouvir dentro de casa. Ah, cara, eu estou falando do que eu já vivi, porque eu já ouvi, sabe? Minha mãe cansou de dizer para mim que, cara, você não tem nada melhor para fazer, não? Esse negócio de ficar de conversinha no notebook. Minha mãe me falou isso. Tudo bem, mãezinha já foi. Mas ela me falou isso. E não foi uma vez só, tá? Só que eu tinha a minha escolha definida, eu sabia o que eu queria fazer, eu encontrei, na realidade, dentro da terapia, da hipnose, tá? Da PNL, eu encontrei realmente aquilo que me completa, a minha essência. Então, hoje, eu digo com muita tranquilidade, o pessoal da Liga sabe que é uma frase recorrente na minha vida, eu sou um cara extremamente abençoado e amado por Deus, porque eu trabalho com o que eu amo e não com o que eu preciso. E eu moro onde eu quero e não onde eu tenho necessidade, né? E isso me completa, isso me deixa muito bem, porque é muito prazeroso você dizer assim, caramba, são, vai dar 9 horas da noite e eu estou trabalhando, que bom, né? Que legal, como isso é bom. É melhor do que dizer, caramba, porra, vai dar segunda-feira e não chega sábado, né? Né? Você mora onde? Ah, eu moro lá em tal lugar, cara, mas meu Deus do céu, aquilo tá horrível e tal, não sei o quê. Cara, é horrível isso, né? Então, eu digo que eu tenho uma bênção muito grande de poder falar com muito carinho, com muito prazer, que eu trabalho com o que eu amo e eu moro onde eu quero e não onde eu preciso. Isso me deixa muito feliz. E isso graças à terapia, ao desenvolvimento do meu lado profissional, que me ajudou muito no meu lado pessoal, para eu me encontrar, para eu me tornar pleno. E eu quero estar com todos vocês, tá? Para quando será, Isa, o nosso próximo encontro, já para alinhar isso, para aqueles que estiverem com a gente? A gente começa no dia 14 de abril, a cada Já, não, 15, não, certo? por favor, abril não, vai para agosto. Abril, perdão, agosto. Nossa, viajei. Eu vi agosto aqui e falei abril. 14 de agosto, gente. É 14 de parecido. agosto. Pensei, vou 15 esperar tanto dias. tempo assim. Não, é a cada 15 dias. A próxima quinta-feira é dia 7, a gente não se encontra. A gente vai para o dia 14. Já Perfeito? o primeiro encontro, e aí a gente segue. O Flávio caiu? Ele estava quase sem bateria, eu acredito que ele caiu. Não ter encerrado lá para ele, né? Ele deu boa noite e disse que ia fazer o jantar. Ah, Foi, nem sim, me eu não convidou? vi aqui. Ah, eu quero Nem também. me convidou? Vai fazer Caramba! o jantar dele. Ó, aproveitando, eu quero. Posso falar, Assis? Estamos aqui atentos a você. Ah, que bom. Quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Ai, que saudade que eu estava de ver esses rostinhos lindos. Não sei se vocês lembram de mim, mas eu estava com vocês na época do Rodrigo.
Mas eu Sempre. lembro O de Paulo. ti, mulher. Ah, que bom. O Paulo tá muito charmoso com esse cabelo, viu, Paulo? Gostei. Surfistinha, A surfistinha. Dani. Eu Gente, eu lembro sim, eu também era lembro da de época do você. Rodrigo. Eu também sim, lembro de você. sim. E é uma honra estar aqui com vocês. Uma colega terapeuta que mandou para mim o link de vocês. Eu falei, nossa, que legal! Ela falou, Neurivone, você lembra da Liga? Eu falei, lembro. Aí ela falou, entra aí no grupo. Eu tô dentro. Que É isso aí. legal. Vai ser muito bom seguir com vocês, viu? Vai ser muito bom essa troca. E Parabéns, vai viu, ser muito pela melhor daqui para iniciativa. frente. Com certeza. Parabéns mesmo para Rosana, vocês, viu? antes de você sair, Rosana, abre o seu Gratidão. microfone e fala alguma coisa para gente. Só agradecer por esses momentos aí, por vocês se dedicarem a nos acolher, né? E estaremos juntos daqui a 15 dias. Vai É ser um um prazer, Rosana, prazer. com certeza, muito Estou grande. colocando o link lá E ó, já no vai grupo. anotando, tá? Todos vocês, tá? Já vão anotando o que vão trazer para o nosso próximo encontro, para o nosso debate, porque aqui não é a Liga Fala e você discuta. Aqui é a Liga Aprende com vocês. Então, tragam ensinamentos para nós. Combinado? Sim, e vamos trocar. Já coloquei o link lá no grupo para vocês, tá bom? E Abração. qualquer dúvida, vocês podem entrar direto com a gente. É isso. Paulo, Lalá, Assis. É, Dani, quero ouvir um pouquinho da Dani, o quanto valeu, tá? Para você o nosso encontro hoje, o que agregou. Bem rápido, porque a gente já está com horário avançado. O Paulo já daqui a pouco cai em cima do notebook de sono, que lá já é 1 hora da manhã, Lá né, é Paulo? tarde, gente. Lá é muito tarde. Com certeza foi. Foi por aqui pertinho. Com certeza foi muito bom revê-los e foi muito bom estar aqui com vocês. A gente sempre aprende e desperta, né? Mesmo que são coisas que talvez a gente já viu, já sabe, mas renova, reforça e é uma injeção de ânimo estar juntos, né? Como não lembro agora se foi o Paulo ou o Assis que deu o exemplo do carvão ali na fogueira ou fora, ele vai esfriando, né, se estiver fora. Então, com certeza a ambiência é muito interessante e faz a diferença na nossa vida. Gratidão. Eu também preciso sair porque eu tenho outro compromisso daqui a pouquinho. Muito bom. A Te gente vejo vai daqui a 15 dias. encerrando por aqui. O Gratidão, link tá lá Dani. para vocês, tá bom? Tá lá no Descomplicando Técnicas e conforme vocês forem entrando, a gente vai passando vocês para o grupo onde vocês vão poder trocar. Beleza? Acho que é isso.